eu estou aqui, isso aqui é o material do TOSS. Vejam que a gente já discutiu um pouquinho isso aqui. Isso aqui é um registrador, né? São 4 flip-flops isolados. A única coisa que conecta eles é o mesmo clock, né? Mas aí, ó, veja que a entrada é isolada dos outros, ó, e a saída aqui, ó, né? Entrada desse primeiro flip-flop, saída dele, entrada... Ou seja, são o que a gente chama de entradas paralelas e saídas paralelas, tá? Se você for olhar direitinho, essa figura é a mesma, aqui, voltando aqui para o livro do Vahid, tá? É o mesmo circuito desse aqui, tá? Ó. Veja que a entrada são 4 flip-flops, ó. A única coisa que está conectando eles aqui é o clock, mas as entradas e as saídas são separadas, que a gente chama de entrada paralela, saída paralela, tá? Que aí gerou, então, ó, esse dispositivo aqui, ó, eu tenho um clock aqui, as entradas e as saídas, que era exatamente o que a gente estava usando quando a gente fazia a nossa máquina de estado. A gente tinha lá um registrador desse, que era um conjunto de flip-flops isolados, um não estava conectado ao outro, cada um era independente, né? E a gente fazia lá a nossa lógica combinacional para que a máquina de estado tivesse lá uma dinâmica, tá? Tudo bem? Então, esse aqui, entrada paralela, saída paralela. Igual aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó. Entrada paralela, saída paralela. O que está aqui, esse nome aqui, ó, PIPO, é porque é Parallel In, Parallel Output, né? É exatamente a tradução do inglês aí. E um exemplo, eu queria saber, eu estou usando, professor, lá o Tinkercad, né? Eu estou usando, qual é o dispositivo que eu poderia usar lá por exemplo, exatamente esse circuito aqui é esse 74174, tá? Deixa eu abrir aqui, 74174. Ixi. Eu não estou encontrando não aqui. Beleza. Mas, então pronto. Aí você vê, pronto, ele está aqui, ó. Ele está aqui internamente, como é que seria, né? O 74174, vocês veem que ele tem, na realidade, 6 bits, né? Esse aqui tem 4, ó, são 4 bits, 4 flip-flops. Já esse aqui são 6, ó. Tá? 6 flip-flops, tá? Então você tem as 6 entradas, ó, do D5 até o D0. Professor? Oi? Se ele usasse o tipo JK, ele ia diminuir a quantidade de bits ou ainda continua a mesma coisa, se fosse com JK? Não. A quantidade de bits é igual. O que é que vai acontecer com o JK quando a gente trabalha, por exemplo, com contadores ou com máquinas de estado, muitas vezes, é que a lógica combinacional ela fica, às vezes, menor, sabe? Porque o JK, quando a gente faz o estado atual, o estado futuro, a gente tem muito don't care lá, sabe? A gente tem muito xizinho lá no mapa de Carnot, aí com isso você vai, de alguma forma, às vezes, a reduzir a equação, sabe? Dessa parte combinacional. Entendi. Né? No caso, a quantidade de flip-flop continua a mesma, né? Porque flip-flop tem a ver com bits. Quantos bits? Okay, então, numa máquina de estado, quantos estados você tem? Aí vai ser exatamente o número de vai ser de acordo com o número de flip-flops. Tem aquela jogada. Se eu tenho... a cada flip-flop eu consigo 2 bits, 2 estados, né? Eu tenho 0, 1, e aí você vai multiplicando, né? Ele é aquela jogada exponencial. 3 flip-flops, 2 elevado a 3, 8, até 8 estados. Você tem 5 flip-flops, 2 elevado a 5, 32 estados possíveis, né? Então, o número de estados
está relacionado ao número de bits, ou número de flip-flops, né? Esse cara aqui, ó, são 5 bits, 6 bits, quer dizer, vai do D5 até o D0, são 6 caras. Veja que esse componente aqui, ele é quase igual a esse aqui, ó. Vamos ver se você está olhando aí, ó. Tipo D, ó, D, a saída aqui, saindo aqui e tal. Agora, aí o clock, vocês estão vendo aqui o clock, ele aqui é borda de subida, né? O que ele fez aqui foi pegar esse clock, passar pelo inversor, ou seja, a onda que estava subindo vai virar agora descendo, né? Por isso que ficou a bolinha lá. Então, aqui é borda de descida, né? E o que ele colocou aqui, pessoal, né, além do clock, foi o que ele chama de master reset, tá? Esse MR aqui, né? E vejam que ele está com a barrinha em cima, né? E aí quer dizer o que essa barrinha em cima? Que se você colocar um 0 aqui, tá? Ele vai ativar. Ou seja, né, quando eu colocar um 0, aí ele vai atuar aqui e vai atuar o que a gente chama aqui nessas entradas aqui de clear, que são as entradas assíncronas, né? Ele vai jogar todo mundo para 0. Ele vai fazer o reset, tá? Vai limpar esse cara. Aí se você colocar aqui em 1, aí você está no funcionamento dele normal. Vai chegar o clock e ele vai começar a armazenar o que está chegando aqui nessas entradas e vai refletir aqui nessa saída, tá? Vejam que é como se isso aqui, como ele armazena, quando chega clock, ele vai armazenar. Ele vai passar a informação que está na entrada do D, vai passar para o Q, né? Então, esse aqui é um comportamento, é o registrador mais básico, tá? O mais básico. O que está na entrada, depois do clock, passa para a saída. Ele armazena, tá? A gente vai ver que a gente vai poder trabalhar, fazer circuitos mais elaborados aí, tá? Tudo bem? E aí o seguinte, por exemplo, agora, o registrador básico, que é esse aqui, ele faz a carga a cada pulso de clock. Porque todo pulso de clock, o que está na entrada aparece na saída. Mas aí você chegar e dizer, olha, eu não quero isso, eu quero guardar por um tempo. Eu queria ter uma entrada de controle chamada load, que apenas quando o load tivesse igual a 1 e o clock chegasse, que ele passasse para fazer a carga. Quando o load tivesse em 0, eu quero que o clock está chegando, mas eu não quero mudar, eu quero guardar a informação. Quero manter lá. Só quando o load estiver em 1 e chegar o clock que eu quero que mude, que ele faça uma nova carga. Aí como é que a gente poderia, então, adicionar um botão aqui, ó, né, nesse circuito aqui, para exatamente só fazer o load em certos ciclos de clock, em alguns ciclos de clock, não em todos, em só aqueles que o load tivesse em 1. Alguém me dá uma dica aí? Você pode perguntar de novo, professor? Ó, eu estou dizendo o seguinte, do jeito que está aqui, o flip-flop ele não passa tudo que está na entrada D para o Q, quando pôs o clock, né? Sim, sim. Então, ele faz a carga a cada pulso de clock. Ele faz essa carga aqui, né? E aí você poderia chegar e dizer, não, mas eu não quero em todo momento, eu quero ter um botão de controle que apenas na hora que o load, por exemplo, o botão de controle estiver em 1, ele faça a carga. Nos outros pulsos de clock, quando tiver load em 0, por exemplo, eu não quero fazer a carga. Como é que eu poderia colocar esse botão aqui que ele fizesse só quando o load tivesse igual a 1? Alguém me dá uma ideia? Uma espécie de porta-end? Pode ser, né? Pode ser algum tipo de porta-end que aí quando... você poderia... Sai um e dá o comando pro clock. Se você botasse aqui um end junto com o I3, com o load, né? E na entrada, quando o load tivesse 1, ele habilitaria a passagem, né? Quando fosse 0, estaria 0 mesmo, né? Podia ser, né? É uma das possibilidades, né?
Mas aí ele faz isso de uma forma mais elegante, tá? Ele vai usar o que a gente chama de MUX, tá? Os MUX. Aí esse MUX aqui, ó, pessoal, que são 2 entradas e uma saída, a gente teria que lembrar... a gente teria que lembrar aqui o... Vou pegar aqui, o varride, IPT... Ixi. Não, tá horrível esse aqui. Vamos abrir esse aqui. O meu Chrome, de vez em quando ele dá uma travada. Ele tá travado lá, sabe? Ó, tô tentando abrir. Eu parei de usar o Chrome, porque o Chrome ele puxa muita memória. Eu tô usando o Mozilla. O Chrome aqui ele travava muito. Tá horrível, tá horrível. Ó, mas olha, é só para lembrar vocês, lá no capítulo 2, né? Se você colocar assim, ó, varride, ao PowerPoint, capítulo 2 e tal, vocês encontram lá o material do capítulo 2, que eu coloquei lá no SIGA, que eu ia pegar exatamente para vocês se lembrarem desse carinha aqui. Desse carinha aqui, que é o MUX, tá? O MUX lá eu tenho 2 entradas, eu não botei aqui não. Eu tenho 2 entradas, né? E uma saída. Esse aqui é um MUX 2:1, tá? Então, ó. Eu tenho entrada 1, eu tenho entrada 0. Esse carinha que está aqui, ó, aqui é o seletor. O seletor do MUX, né? Vocês se lembram do MUX lá que eu tenho lá entrada, sei lá, I0, I1, e eu tenho lá um seletor e tenho lá uma saída Y, né? Você lembram lá que quando S igual a 0, passa aqui o I0, quando S igual a 1, passa esse cara, se lembram? Que é o seletor do MUX. Tudo bem? Está lá no capítulo 2, tá? O MUX. Então, esse carinha aqui, o MUX, que é um seletor, de acordo se S igual a 0, passa o primeiro, se S igual a 1, passa, né, essa aqui. O que é que ele fez? Ele pegou e colocou o MUX aqui, ó, na entrada do D, né, antes do D. E colocou, então, ó, o seletor para cada cara desse aqui, para cada MUX desse, 2:1, ó. Para cada carinha desse aqui, o seletor ele está curto-circuitado para todo mundo. É o mesmo seletor para todo mundo, tá? Aí vejam, quando S igual a 0, vai passar o que está desse lado aqui, o lado direito, tá? Quando S igual a 0, né? E vai fazer o circuito, vai ser assim, ó, vai passar isso aqui, ó. Vai passar assim. O que é que está acontecendo quando S igual a 0? O Q, que é a saída, ela vai realimentar aqui a entrada do D, vai ficar uma espécie de realimentação. Tá? E aí vai acontecer o quê? Vai estar chegando o clock aqui, mas ele vai estar uma espécie de realimentando ele mesmo. Então, se aqui estava 0, vai continuar 0. Porque o que está entrando no D é exatamente o D está entrando o Q. Então, vai ser realimentado. Então, nesse modo aí, quando S igual a 0, ele está mantendo, ele está fazendo o que ele chama de hold, está segurando os dados, tá? Agora, por outro lado, se S igual a 1, o caminho que vai ser percorrido é o outro, é o do lado de cá. É o do lado da esquerda. Ou seja, quem vai passar para a entrada D vai ser quem? Vai ser o I3, o I2, o I1 e o I0. Ou seja, a informação que está aqui na entrada é como está aqui embaixo. Ó. Quando o load igual a 0, ó, que está sendo o seletor, ele vai fazer essa realimentação aqui. Ó, né? Ele vai realimentar. Então,
você está pegando o Q2 e jogando na entrada D2. O Q1 está jogando na entrada D1 e por aí vai. Porém, quando o load igual a 1, ó, o que está passando é isso aqui, ó. Né? Está passando aí o canal o seletor, o MUX, né? Está atuando passando da esquerda. E aí, com isso, está, então, passando a informação externa, o que está sendo colocado. Sei lá, você colocasse aqui 0, 1, 1, 0, e colocasse load igual a 1, chegou o clock, então essa informação vai passar para cá, vai aparecer lá 0, 1, 1, 0. Né? Vai ser a informação externa. Já, por outro lado, se aí você coloca agora load igual a 0, vai ficar mantendo esse dado aqui. Por quê? Porque internamente ele vai estar circulando aqui, vai estar fazendo essa realimentação aqui. Né? Só volta a fazer a carga externa possível quando o load igual a 1. Entenderam essa jogada do uso do MUX, pessoal? Sim, professor, entendi. Muito importante o MUX ele é colocado na entrada do D. Bem aqui, ó. Bem aqui, na entrada do D. Né? Para fazer o quê? Ou ele vai pegar essa entrada aqui externa, ou ele vai pegar o próprio Q, né, para alimentar aqui essa entrada. Então, onde é que está essa bolinha aqui? Ele jogou um MUX aqui, em cada carinha desse aqui, para fazer esse controle, né? Então, isso é bem importante aí, tá? E aí, ó, vejam um exemplo aqui. Ele pegou agora um cara desse aqui, ó, pegou um bloco desse, jogou load igual a 1, ó. Então, load igual a 1, também, aqui também, ó, load igual a 1, load igual a 1, está dizendo o que aí? Que faça carga, né? Pode deixar a carga. Chegando o clock está igual para todo mundo aí, ó. Né? E aí, ó, ele vai botar alguma coisa aqui. Na hora que ele botar alguma coisa aí, passou o clock, ele vem para cá. No próximo clock, o que está aqui vai passar para cá e vai passar invertido. Ó. Tem um monte de inversores aqui, ó. Ele vai fazer complementado aqui para cá. Mas veja, a informação que está chegando aqui primeiro, ela vai passar para cá, para a saída, no próximo pulse de clock, né? E aí essa informação só vai ser transmitida para cá, para esse segundo aqui, no outro pulse de clock. É o que está sendo mostrado aqui, ó, nessa sequência, nesse timeline aí, onde esse primeiro aqui ó, é o R0, eu tenho aqui R1 e tenho o R2, tá? Então, está aqui, ó. Então, ele vai fazer o seguinte, está todo mundo, vamos supor que você não sabe o que é que tem aqui nessas entradas. Aí você jogou na entrada principal aqui, ó, você jogou lá todo mundo 1. Ó. Chegou o pulse de clock, a borda de subida, vai fazer o quê? Essa informação vai passar para o R0. Passou para R0, mas aqui não passou ainda para os outros, porque você está até sem saber lá. No próximo pulse de clock, o que é que vai acontecer? O que estava aqui, ó, vai passar para o R1 e vai passar invertido para cá. Por isso, ó, que ele passou aqui para o R1 e passou invertido para o R2. Vocês entenderam, né? Que a informação que estava aqui quando chegou o pulse de clock passou para cá e passou invertido para cá, tudo bem? Sim, professor. Né? Agora, quando ele passou essa informação para cá, o cara já tinha colocado outra informação aqui para a entrada, né? Que seria 0001. Ou seja, quando chegou o pulse de clock, essa informação vai ser armazenada aqui e a que estava antes do pulse de clock, estava aqui disponível, passou para lá. Então, existe é importante para que a gente entenda isso, esse fluxo da informação. O que está aqui vai passar para lá, ó, e vai passar... depois, o que estava aqui, ó, o que estava aqui vai passar para cá, né? E vai refletindo lá nos próximos pulse de clock adiante. Tá? Isso porque o load está travado em 1. Se tivesse em 0, não ia ter essa passagem. Tá? Né? Aqui ele faz só um exemplozinho ó, de uma espécie de balança, que ele bota lá alguma coisa lá para pesar, por exemplo, né? Aqui deu um valor, né? Imagina que tivesse um sensor que saísse o número digital.
tivesse lá 3 pounds, né? 3 libras, né? Aí o cara aperta um botão, ó, saca aqui a espécie do load, né? Ó. Essa jogada aqui, o cara aperta, se fosse uma espécie de uma chave, aquela normalmente aberta, né? Que vai ser uma molinha lá, a mola. Aí quando o cara aperta, dá o load lá, e aí a informação que está aqui, ó, passa para cá. Né? Só quando chega o load. Tá? Quando chega o load. Se não tiver load, ele vai estar. O display está sem nada lá. Né? Então, colocou o load e chegou o clock, esse valor vai armazenar e vai aparecer lá no display. Né? Aí vamos supor, a pessoa coloca até outra coisa, com peso diferente, mas não chegou o load e não mudou ainda, não mudou esse registrador. Né? Só vai mudar quando a pessoa colocar lá, fizer lá apertar lá o load lá. Então, isso é interessante aqui. A primeira coisa é o seguinte, para vocês verem que muitas vezes na saída de um display que mostra, normalmente tem um registrador associado, tá? Isso é importante. Tá? Aqui, ó, é um exemplo também interessante que foi discutido lá no capítulo 3, que é o seguinte, ó, um registrador que armazene a temperatura a cada hora, né? Tivesse um timer, que esse timer aqui fosse associado aqui ao clock, né? Então, o valor que eu coloco aqui, aí depois de 1 hora você dá outro pulso, aí o que está aqui passa para cá, o que está aqui na entrada passa para cá, e por aí vai passando, né? Vai armazenando essa temperatura e tal, né? O que ele fez aqui foi o seguinte, se você tivesse esse clock aqui, né? Imagine que aqui fosse um clock de 1 hora, né? Ou seja, ele tinha que, se o clock básico fosse, você tem que ter um clock muito preciso de 1 hora. Aqui, ó, dessa forma que ele está colocando aqui, você poderia ter um oscilador, por exemplo, com uma frequência muito mais alta, e você poderia ter o que a gente chama de um timer, né? Por exemplo, esse oscilador, se fosse numa frequência de 1 Hz, ou seja, cada um pulso por segundo. E se eu quisesse apresentar de hora em hora aqui, ó, eu teria que colocar esse timer aqui para soltar um pulso de load a cada hora. Vocês vão ver que seria um contador de 3.600 pulsos. E exatamente são 3.600 segundos, são exatamente 1 hora, né? Então, eu teria que fazer um contador de 3.600. Eu precisaria, ó, com 10 bits, eu vou a 1024. Com 11 bits, eu vou a 2.048 estados possíveis. Né? Com 12 bits, eu vou a 4.096. Eu tinha que fazer um contador de 12 bits para que eu chegasse lá a 3.600, né? Se fosse o caso, né? Trabalhar lá com um oscilador de 1 Hz, por exemplo, fazer um timer que a cada 1 hora ele me desse um pulso aqui de load, né? Tá? Aí ele está controlando aqui, agora não, eu quero só de meia hora, reduziria lá para 1.800 pulsos. Eu quero 10 minutos, 600 pulsos, e por aí vai. O cara podia até ter um seletor aqui, que trabalhasse aqui com esse timer aqui para mudar aqui a frequência de alteração aqui da atualização dessas temperaturas, tá? Aqui é só um exemplo de registrador que mostra o que está aqui na entrada, quando chegar o load, ele vai passar aqui para o segundo. O que está no segundo, desse primeiro, vai para cá e vai... É uma espécie de fluxo, uma cascata de informação, uma sequência de informação, tá? Registrador serve para guardar informações, tá? É uma espécie de uma memória mais simples aí, tá? Aqui ele está mostrando um exemplo também que ele já falou, né, no final do capítulo 2, que era eu tenho 4, quando a gente estava discutindo sobre MUX, eu tenho 4 informações e eu quero jogar lá para um display, né?
E aí eu tenho aqui um MUX, ó. Isso aqui é um MUX, um seletor. Eu tenho duas entradas, ó, porque quando for 00, quem passa é esse primeiro aqui, né? Podia ser a temperatura do motor, autonomia, sei lá, algumas coisas lá, né? E o que ele está mostrando aqui, pessoal, é que os dados, que são a informação que está nesse fio aqui mais grosso aqui, e tem essa barrinha aqui assim, ó, é uma espécie de, o que você está vendo aqui, é o que ele está mostrando aqui, que é a nomenclatura aqui de um barramento, tá? Então, eu tenho aqui 8 bits, né, seriam 8 fiozinhos aqui, que ele faz assim, ó, coloca um fio mais grosso com a barrinha dizendo que essa barrinha tem 8 fios ali agrupados, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, imagina que você tivesse vindo lá do motor, lá um sistema lá que tivesse trazendo a informação do motor, associado lá dos sensores, né? Está vindo lá, possivelmente, né, as informações da temperatura, da autonomia, tal. E o que é que você está fazendo aqui podendo armazenar temporariamente em 4 registradores. Agora, para armazenar aqui, né, a informação está disponível na entrada, como a gente tem que colocar as informações na entrada, né? Show. Tem que colocar as informações na entrada e tem que colocar o load igual a 1 para poder armazenar, chegar ao clock. É o que ele está mostrando aqui, ó. Ele está. Imagine que eu quero armazenar a temperatura. Então, o processador, né, mandaria aqui não só o valor da temperatura, e também tinha que jogar o endereço aqui, ó, para esse decodificador aqui, né, já estudou o decodificador, eu coloco aqui 00, 0, 0, e colocaria o enable aqui em 1. A gente já estudou essa, né? E aí apareceria o 1 aqui, ó, só para esse cara, tá? O 1 estaria só para ele, porque você colocou 00 aqui. Agora eu quero armazenar a autonomia. Então, o processador mandaria aqui a informação de autonomia. Ela tá aparecendo aqui, como o barramento é comum a todo mundo, essa informação está vindo para todas as entradas, tá? Mas ela não vai entrar em todos, vai entrar em apenas um. E qual é o que ela vai entrar? É só o que tiver com o load ativo. E, professor, como é que vai ser o load ativo? Depende de quem? Depende desses 2 bits aqui, a 0 e a 1, né? Que vão passar o enable, né, para um deles aqui, tá? A gente já estudou decodificador lá na unidade, no capítulo 2, tá? Então, eu tenho lá 00, aí só esse está ativo, todos os outros estão 0. 01, só esse está ativo e todos os outros estão 0. 10, só esse está ativo e todos os outros estão 0. E o 1, só o D3 vai estar ativo e todos os outros vão estar em 0. Tá? Tudo bem? Então, aqui é uma forma de você fazer a carga de múltiplos registradores, porém, apenas um vai estar ativo. E aqui, veja, para sair o display, para mostrar, ele está jogando todo mundo aqui para essas entradas. Aqui é um MUX. Isso aqui é um MUX de 8 bits, né? Mas um MUX de 4 portas, né? 4 entradas e uma saída, sendo que cada entrada dessa tem 8 bits. Tá? Então, por exemplo, quando eu colocar aqui 10, quem vai passar é esse aqui, vai para lá. Né? Vai ser jogado lá para o display, tá? Tudo bem, pessoal, aí? Posso ir seguindo? Sim, professor. Pronto, vocês veem que são alguns conceitos que são importantes. Esse decodificador e também o MUX foi discutido lá no capítulo
2. Então, quem se lembrar direitinho, aí vê que a gente vai usando como se fosse as pecinhas lá de um grande Lego, né? A gente está querendo montar um Lego grande que a gente tem que entender quais peças são disponíveis e o que elas podem me fazer, né? Esse capítulo 4, a gente vai pegar um monte de pecinhas assim, né? Um monte de componentes, e a gente vai fazer quase circuitos bem complexos, só utilizando esses componentes, tá? Por isso que é interessante ter essa noção. E no capítulo 5, que é o seguinte, vai fazer o quê? O capítulo 5 ele vai unir o capítulo 3, que são as máquinas de estado, com o capítulo 4. Então, o capítulo 5 é a união do capítulo 3 com o capítulo 4. Ou seja, vai ser... vou fazer uma máquina de estado que vai me gerar esse load aqui, ó. Vai gerar o load, vai gerar o reset. Então, uma máquina de estado que vai fazer o controle de um circuito que são feitos de um monte de pecinhas. A máquina de estado vai ser como se fosse o maestro numa grande orquestra, que ele vai dizer, olha, você agora toca aí, para aí, tal componente aumenta, outro baixa. Então, a máquina de estado que vai ficar controlando os dispositivos, os componentes. Então, por isso que é interessante, quem se deu um pouco mal na prova, não fez as questões, capítulo 3 tal, é bom dar uma estudadinha, uma relembrada, tal, o material que eu passei, tem muitos vídeos. Por quê? Porque lá no capítulo 5 vai ser a união dessas duas coisas, tá? Ó, deixa eu limpar aqui. Então, ó, chegou aqui no barramento esses 8 bits aqui. Eles vão estar disponíveis para todos os registradores, mas só vai entrar em quem? Depende, vai só nesse, né, ó, 0, 1, e quando chegar o load, então ele só vai estar disponível só nesse cara aqui, ó, porque é 1, 0, né? Olhando de baixo para cima, que esse aqui tem mais significância. Então, esse carinha aqui só vai entrar aqui, porque só ele está com load ativo. Todos os outros vão estar com load 0. Então, não vai armazenar, só nesse registrador 2 aqui. Vai receber a carga, quando tiver lá o clock, tá? Então, deem uma olhada lá no capítulo 2, que a gente já discutiu um pouco sobre esse material aqui, tá? Aqui, ó, seria o quê? Né? Isso aqui ele está colocando como se fosse um tabuleiro aqui de xadrez, tal, pessoal, mas você imagina que, na realidade, é só mostrando aqui que cada carinha desse aqui, ó, R0, é quase igual a isso aqui, tá? Praticamente é igual a essa estrutura aqui, ó, que ele está mostrando aqui. Então, você tem um registrador, e esse registrador, pessoal, tem 8 bits. Aqui, ó, os 8 bits aqui. É uma espécie da coluna. É a coluna. A coluna 0, coluna 1, coluna 2, até a coluna 7 aqui, a coluna 7. Então, eu tenho 8 bits, vão ser esses 8 LEDzinhos aqui e tal. E eu tenho, então, um microprocessador, eu tenho um circuito que está me mandando lá os 8 bits, ó, para todo mundo, exatamente igual a esse aqui, ó. Ele está mandando aqui os 8 bits para todos, tá vindo para todos eles, mas só vai entrar em quem? Em quem tiver com o load ativo. É o que vai acontecer aqui. A diferença desse aqui para esse outro anterior é porque aqui eu tinha um decodificador eu tenho um decodificador de 2 entradas e 4 saídas. O decoder era de 2 para 4, de 2 entradas e 4 saídas aqui. Lembrando que a saída do decodificador, apenas um vai estar ativo. Aqui é um de 3 para 8. De 3 para 8, é a única diferença, né? A gente viu esses circuitos aí,
eu ver se eu encontro aqui. Não. Aqui, ó. Vocês se lembrarem, a gente tinha lá, ó, a gente discutiu isso aqui, inclusive aqui, ó, tem um decodificador ó, de 2 para 4. Quando o enable está em 0, está todo mundo em 0. Agora, se enable está em 1, aí isso aqui funciona, de 2 para 4, e a gente discutiu também de 3 entradas e 8 saídas. Quando o enable está em 0, independente aqui ó, do A, das entradas, todo mundo vai para 0. Mas se o enable está em 1, se for 0, 0, 0, aí só o D0 vai estar ativo, né? Por aí vai. Quem quiser se lembrar disso aqui, veja as primeiras aulas lá, porque isso aqui está lá no capítulo 2, tá? Capítulo 2, essa é a parte inicial aí do curso, tá? Tudo bem? Está aqui exatamente ele aqui, o decoder, 3 para 8, que seria exatamente essa tabela verdade aqui, né? Só para você lembrar aqui, isso aqui seria o quê? Né? Quem é D0? D0 vai ser A2 barrado, A1 barrado, A0 barrado. É uma equaçãozinha básica dessa. Quem é D1? D1 vai ser E0, A2 barrado, A1 barrado, A0. E por aí vai. Cada carinha desse aqui, ele tem uma expressão, uma multiplicação dessas 4 variáveis aqui, onde tiver o 0 é barrado, onde tiver 1 não vai ser barrado. Só isso. É um circuitinho bem simples, de portas end, vamos dizer assim, né? Tá bom? Esse decodificador. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu quero armazenar na R5, nessa coluna 5 aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um dado aqui, vai estar disponível para todo mundo, mas aí eu vou colocar o codificador aqui, vou botar o número 5, 101. E vai acontecer o quê? Boto 1 aqui no enable, só esse carinha aqui vai receber, só o D5 vai estar ativo. Vai aparecer o load aqui só nele. E aí, com isso, ele vai guardar essa informação aqui. Tudo bem? Sim, professor. São 8 registradores aqui, tá? Cada um dá conta de uma coluna. Olhando assim, a gente se lembra até daquele joguinho. Quem jogou antigamente aquele joguinho que era Batalha Naval? Alguém de vocês jogou? Joguei, professor, joguei com meu primo. Também já joguei, já. Pronto. A gente podia fazer uma espécie de batalha naval digital, né? E aí você guardava lá do tamanho do barco, podia ser... o cara bota lá... vamos pensar... O cara botaria aqui um barco aqui, assim, né? Outro aqui. E aí o que acontece? De acordo com o sorteio, a pessoa jogou lá a bomba, o cara chuta lá, bota lá, que tem linha e coluna, igual a matriz, A3, B2, sei lá, né? Vamos pensar assim, a linha e coluna, você está jogando uma bomba. Aí, vamos supor que aqui seja, sei lá, A1, A2 e por aí vai, até A8 aqui, né? A8, e aqui seria, sei lá, B1, B2, B3. Aí a pessoa chegasse e dissesse A3, B2.
A3B2. A3B2 ele caiu aqui. Pum, jogou a bomba aqui. Aí não matou esse navio que está aqui, né? Aqui seria, todo mundo aqui estaria 0, e nesses cantinhos aqui estaria todo mundo com 1 aqui, ó. Onde é que tem navio, tem 1. E aí você poderia, né, a brincadeira, dá para a gente fazer isso fácil até em VHDL, ficar fazendo uma varredura, né? Vendo onde é que deu um end lá, né? E se o end for igual a 1. Onde é onde é que você jogou a bomba, end algum número 1 aqui e tal. E como aqui vai dar ends e o end vai ter um 0 aqui, aí não explodiu ninguém. Mas na próxima vez, se o cara chegasse e botasse assim, aqui está o A5, né? A5B3. A 5B3 está aqui, ó. Aí o end, a bomba, né, que é a bomba, e o end que tinha o navio lá, vai ficar, né, end 1, aí vai explodir isso aqui, aí tinha que derrubar isso aqui tudinho, né? Mata tudo, vai ter que zerar todos os que a gente chama os bits que são conexos, né? Que afundam o navio, né? Se vocês quiserem ver, não só tem isso aqui nesses joguinhos aí entra no navegador, bota lá Batalha Naval, quem nunca jogou, sei lá, alguém aí que nunca viu, e os códigos, se você botar Batalha Naval, VHDL, não sei o que lá mais, até mesmo projeto de circuitos, antigamente, há uns 15 anos, os meninos faziam em Eletrônica Digital 2, sei lá, faziam projetinhos que eram joguinhos, em placa de protoboard, né? Então a gente fazia essas brincadeiras, né? Você tinha lá os seletores, o cara escolhia lá quem estava jogando de um lado e de outro, e dava para brincar. Porque tudo isso aqui são bits, é 0 ou 1. Não tem navio, é 0. Tem navio, é 1. Tem uma região lá que está com 1 lá, né? E aí, quando bateu o match, né, o 1 com 1, a bomba está 1 e a posição está 1, aí vai ter que ter uma lógica lá que para varrer na linha ou na coluna, se tem bits vizinhos, para você sair derrubando lá todo mundo, né? Tá bom? Então, fica aí de exercício até vocês olharem na internet, projeto de circuitos digitais que façam joguinhos, tipo Batalha Naval, tal, porque é tudo binário, zeros e uns aí, tá? Aqui ele vai só mostrar, né, exatamente essa dinâmica. Aqui, ó, por exemplo, ele jogou o enable igual a 1, ó, tá 1, tá mandando gravar. Aí ele jogou na entrada, ó, ele jogou essa informação aqui, 8 bits. E aí ele jogou para 000, que é aquela entrada aqui, ó, do decodificador aqui, ó. Ele botou todo mundo 000, ou seja, ele quer escrever na coluna 0. Então, o que é que vai acontecer? Essa informação vai entrar aqui no R0. No próximo pulso de clock, ele quer jogar essa informação aqui, e aí ele jogou o seletor, ó, o decodificador 001, então ele vai jogar aqui. Aí quando chega o pulso de clock, ó, na borda de subida, o enable está ativado, aí essa informação que está aqui vai ser jogada onde? Lá na 1. Depois ele pegou e já jogou aqui no R2, ó, sempre nas bordas de subida, ele vai armazenar aqui. Tá? Então ele foi alimentando, né, foi preenchendo esses bits aqui, zeros e uns, tal, de acordo com a informação que estava vindo aqui de um processo, de um processador, etc. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em outro dispositivo muito interessante, que é o registrador de deslocamento. Tá? Vejam, pessoal, que atualmente a gente só tinha feito né? Vejam que atualmente a gente estava só fazendo
a gente estava só fazendo carga paralela, tá? Carga paralela. Veja que esse carinha aqui, ó, carga paralela, saída paralela. Entrada paralela, saída paralela. Então, a gente vai fazer uma pequena mudança, tá? Imagina a situação. Eu tenho aqui meus flip-flops, ó. Se eu pegasse a saída desse flip-flop aqui, ó, e jogasse aqui, ó, na entrada do outro, a saída jogasse na entrada, a saída jogasse na entrada. O que é que aconteceria se eu pegasse, então, colocasse aqui, por exemplo, o número 1, tivesse todo mundo zerado, todo mundo zero aqui. Se eu jogasse 1 aqui e começasse a chegar o clock. Esse 1, no próximo pulso de clock, ele ia passar para cá, né? No outro pulso de clock, como ele já estava disponível aqui, ele vai passar para cá. Depois ele vai passar para cá. No outro pulso de clock, ele vai passar para cá. Ou seja, ele estaria fluindo da esquerda para a direita como se fosse uma onda. Vocês compreendem isso aí, pessoal? Ícaro, Mona Lisa. Alô? Oi, professor. Vocês compreendem essa jogada aqui? Sim, sim. Se eu quisesse fazer isso aqui, era só ter feito assim, ó. Você pega transformar um registrador paralelo em serial, seria ter pego aqui a saída do Q3, jogar aqui no I2. A saída do Q2, passar um fiozinho e jogar no I1. A saída do Q1, jogar aqui no I0. E pegar a saída aqui. A entrada serial aqui nesse e a saída serial seria aqui. Tá? Ou seja, só usar fios aí daria certo. Como é que ele vai fazer aqui? Ó? Deixa eu passar um pouco mais para frente aqui. Tá? O objetivo que ele está querendo fazer seria assim, ó, empurrar bits para a direita. Tá? Então, ó, chegou um 0 aqui, ele vai empurrar, ó, ele vai empurrar os bits para lá. E esse cara aqui vai entrar aqui nessa posição, tá? Então, ele está botando aqui, ó, shift, né, 0, na posição do bit mais à esquerda, tá? Então, ó, se eu vou empurrando aqui, ó, zeros à esquerda e empurrando para a direita, ele vai empurrando para lá, ó, empurrei o 0, esse aqui sumiu, ele vai cair fora, esse 1zinho aqui, ele estava aqui, mas eu estou empurrando, esse 0 vai tomar conta dele aqui, né? Então, se eu for empurrando os zeros da esquerda para a direita, vai chegar uma hora que, inclusive, vai ficar todo mundo 0, porque eu estou empurrando os zeros, né? Tá bom? E como é que eu posso fazer isso? Simplesmente conectar um monte de flip-flops, né? Como eu fiz aqui, né? Como eu estava falando para vocês aí no início. A saída desse flip-flop é conectada no outro, a saída de um conectada no outro, né? É a maneira mais fácil de fazer, tá? Mas, vejam, se você fizer isso aqui, óbvio que vai funcionar, mas você poderia querer fazer o que a gente chama de controle, né? Ora, ele vai estar também fazendo o deslocamento e outra hora ele vai ficar, como a gente fez no outro lá, parado, né? Mantendo o dado, a informação, né? Então, uma operação básica é a operação de manter, de fazer o hold, né? Aquele em inglês, né? De segurar o dado lá. Aí, se você quiser, aí eu tenho um operador aqui quero fazer o deslocamento serial. Aí, se tiver, por exemplo, no pino lá de deslocamento serial, o pino de controle, aí ele vai fazer esse deslocamento. Então, para que a gente tenha duas funções, manter ou fazer o deslocamento serial, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, usar um MUX, porque aí eu tenho um seletor
Ou eu faço uma coisa ou outra, ou mantenho ou faço deslocamento, né? Então, é exatamente o que ele está mostrando aqui, ó. Vou usar aqui um MUX, tá? Um MUX para cada entrada aqui, está associado a cada entrada de cada flip-flop desse, tá? Agora, em relação àquele outro, tá? O que é que ele vai fazer? Primeiro, se o MUX estiver em 0, né? Veja que o nome do seletor aqui dos MUX, né? Os MUX são todos conectados. O seletor ele já deu um nome aí que é Shift Right, tá? SRH. Quando o Shift Right estiver em 0, quer dizer o seguinte: mantenha, tá? Mantenha, tá? Agora, quando esse Shift Right aqui estiver em 1, ele vai fazer o deslocamento. Então, 0 mantém. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Quando tiver 0, o que é que vai passar? Vai acontecer o quê? Vai passar essa informação que está aqui assim, né? Não é? Então, ele vai simplesmente realimentar. O Q3 vai entrar aqui, a informação que está na saída aqui do flip-flop, ela vai ser realimentada aqui. Quando o Shift Right, né, estiver em 0. Porém, quando o Shift Right estiver em 1, quando você colocar esse carinha aqui, que esse seletor estiver em 1, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação, o MUX vai passar aqui desse lado. Não é? Então, esse dado aqui que estaria sendo colocado aqui no bit mais à esquerda, vai ser o bit que a gente chama de dados, a informação. Ele pode ser 0 ou 1. Tá? Pode ser 0 ou 1, que você está querendo entrar lá. Então, vejam que é uma diferença. Isso aqui é dado, é um dado que vai estar entrando. Já esse outro pino aqui, ó, Shift Right, esse pino aqui é pino de controle. Pino de controle. Esse pino aqui, Shift Right, pino de controle. Quando ele está em 0, vai estar mantendo, o registrador está parado, não se mexe. Quando esse cara estiver em 1, o que é que vai estar acontecendo? A informação que está chegando aqui no Shift Right In vai estar fluindo aqui. Vai estar entrando, vai estar sendo armazenado, vai estar fluindo, vai passando para lá. Entenderam essa jogada, pessoal, dessa diferença de pino de dado e pino de controle? Sim, professor. Uhum. Eu também podia fazer, ó, tem uma jogada aqui que você poderia trabalhar, pegar a saída do último flip-flop aqui e colocar lá também, fazer uma rotação aqui, jogar na entrada, fazer o que a gente chama de um registrador de rotação, sabe? Podia fazer uma rotação aqui, tá? Aqui ele está fazendo o seguinte, ele está pegando aquele mesmo exemplo e em vez dele passar aqui, ó, ele tinha os dados estavam passando, esse registrador ele tinha 8 entradas paralelas, cada registrador desse aqui tinha 8 entradas paralelas. Então ele tinha um barramento de dados aqui de 8 bits. O que é que ele está fazendo agora? Ele está substituindo esse barramento de 8 bits por simplesmente um fio. Então ele vai estar passando, vai ser só um bit, vai ser um fio só, e aí ele vai, em vez de estar passando a informação de forma paralela, os bits, a informação ela estaria passando aqui de forma serial. Tá? Então, veja, qual a diferença? Antes, ele passava em um único pulso de clock, os 8 bits seriam armazenados de uma vez só. Agora não, ele vai precisar de 8 pulsos de clock para preencher os 8 bits aqui de cada registrador desse. Vai precisar de 8 pulsos de clock. Por quê? Porque a informação está vindo de forma serial. Tá? Aí, com isso, qual é a vantagem? Ele vai diminuir os fios, porque ele precisava de 8 fios para passar a informação dos dados. Se você tivesse 32 fios de dados, 32 bits de dados, você estaria economizando 32 fios, né? Aí a custo de quê?
acústica, agora você vai ter que usar isso em 8 pulsos de clock. Ah, tem 32 bits. Vai ser 32 pulsos de clock para poder armazenar. Vai demorar mais, né? Ou seja, transmissão paralela, né? Tudo é mais rápido, né? Mas às vezes você não precisaria de tanta velocidade. Você poderia economizar aí, então, fios, né? Você está fazendo transmissão usando um canal de rádio. Então, você transmite lá só no canal 0 e 1, lá vai ser numa frequência, aí vai ser serial, né? Tá? Beleza. Então, vejam que a gente foi colocando aqui MUX 2:1, tá? MUX 2:1. Agora, eu podia o seguinte, olha, já que eu tinha, nosso primeiro caso aqui foi fazendo um registrador que fazia ou carga paralela, ou ele mantinha o dado. Então, tinha essas duas funções. Ou eu armazenava uma coisa que estava vindo de fora, entrada paralela, ou eu mantinha o que eu já tinha. Então, tem as duas funções. Aí a gente introduziu agora a possibilidade de fazer um deslocamento, né? Deslocamento lá para deslocamento à direita, né? Isso aqui está deslocando da esquerda para a direita. Será que eu poderia mexer, juntar essas coisas, né? Fazer um registrador maior, com mais funções? Por exemplo, mantenha o dado, faça carga paralela, desloque para a direita, desloque para a esquerda, né? Se eu preciso de mais funções, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Se eu preciso de mais funções, o que é que eu preciso fazer? O que é que vocês acham aí? Como é? Fosse ao vivo aqui, ó. Antigamente, na sala de aula, quando eu estava na sala de aula, eu chegava, botava um negócio desse, aí dizia 1 ponto, para quem responder na prova. Aí ninguém respondia, eu botava 2 pontos, sei lá, 5 pontos, né? Já chegou prova que eu dizia assim, 10 pontos para quem responder uma pergunta, ou seja, o cara não precisava nem fazer a segunda prova, né? Só naquela questão que ele respondesse ali, já teria 10 na prova, né? Se eu precisar de mais funções, pessoal, o que é que eu faço? Tem que mexer aonde? No MUX, professor? É porque ele que está dando os comandos assim por flip-flop. Exatamente. Tipo um MUX de mais entradas, tipo mais entradas, porque no caso a gente usa 2:1. Botar ele tipo 4:1, que cada um seria uma função. Pois exatamente, porque o tamanho, o número, os flip-flops aqui, eles vão me dizer o número de bits que eu vou armazenar, né? Mas as funções vão depender do MUX, né? Ou seja, se eu precisar agora de 4 funções, por exemplo, eu vou precisar de um MUX 4:1, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse MUX, nesse registrador de mais funções, ó. Vamos supor que o cara quisesse lá, ó, múltiplas funções. Uma função seria o load, né? Fazer a carga paralela. Outra função seria o shift, que seria esse deslocamento. Esse deslocamento que a gente estava dizendo, deslocar para a esquerda ou para a direita. Outra função que o cara poderia desejar seria o clear, né? Que seria apagar todos os dados, fazer a limpeza do registrador, né? E uma outra função que tem que ter sempre seria exatamente reter, né, os dados, o presente, né, que seria o hold, né? Seria manter, né? Guardar a informação, manter o que tem. Então, ó, eu tenho aqui 4 funções.
carga paralela, deslocamento, limpeza, né? O clear geral, é um reset geral, e manter. Então, se eu tenho 4, eu tenho que fazer um MUX de 4:1. E aí você, então, ó, vejam que, então, quando for fazer projeto de registrador, que pode ser uma questão da prova, tá? Projeto de registrador, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é quantas operações você quer, quantas operações o problema está me pedindo. Por quê? Porque o MUX, o tamanho do MUX está associado ao número de operações. Se eu tiver 3 operações, MUX 4:1. Se eu tiver 5 operações, o MUX, você se lembra, o MUX é 2:1, 4:1, 8:1. Não vai ter o MUX 5:1. Então, sempre vai ser o U a mais, né? Então, se eu tenho 5 operações, eu vou precisar de um MUX 8:1. Se eu tenho 3, sempre é a potência de 2 o que cabe, né? Vai caber lá, né? Tá bom? Então, projeto de MUX, primeira coisa, projeto de registrador, primeira coisa é saber o número de operações que estão sendo pedidas no problema. Nesse caso aqui são 4, então você vai arrumar um MUX de 4. E aí o MUX de 4, ó, colocando aqui, tem 4 entradas. Você está vendo aqui que é um seletor, né? Eu tenho um seletor S1, S0. Tá? Vai ter lá 00, 01, 10 e 11. E aí, ó, quando for 00, vai passar quem? Aí vejam, o projeto de MUX, o projeto do registrador multifunção, primeira coisa, determinar quantas operações, quantas funções querem. 4 funções, beleza. Uma vez que eu tenho feito isso, eu vou determinar o tamanho do MUX. O meu MUX, então, vai ser de 4, né? 4:1, beleza. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar, fazer uma tabela das operações aqui. Né? Você quer essas funções como? Quando tiver nessa entrada aqui 00, quando tiver 00, você quer fazer o quê? Quer fazer o load, quer fazer deslocamento, Você tem que escolher a ordem das funções. Né? Uma vez que você tem esse seletor aqui, Professor, os dois... aí, essa ordem eu posso escolher ou ela tem uma sequência a seguir? Não, você pode escolher. Ok, obrigado. Você pode... aqui ele botou aqui, ó, 1 seria jogar todo mundo 0, mas você podia botar o 1 para ser o load. Tá? Você vai ver que a gente vai fazer alguns exemplos aí que vai ser totalmente aleatório. Quer dizer, aleatório não, você pode escolher. Mas ele escolheu aqui, quando tivesse 00, eu quero que mantenha o valor. Aí, o que é que vai acontecer? Quando você criou essa tabelinha aqui, 00 vai manter o valor, vai implicar o quê? De como você vai fazer a conexão do fio. Porque manter valor é pegar a saída do flip-flop e jogar nele na entrada. Então, você vai ter que jogar aqui. Você vai ter que pegar cada carinha desse aqui e jogar no 0, porque vai fazer exatamente a realimentação. Como a gente viu logo no início. Realimentação. Aqui. Jogou lá no 0, porque ele vai manter... Quando ele tiver aqui 00, aí esse que está colorido em vermelho aqui é o que vai estar acontecendo. Aí ele botou aqui 01, eu quero que seja carga paralela. Então, ó, ele jogou as informações que estão vindo lá de fora, ó, e 1, e 0, e 3 tal, ele jogou no... Aqui, ó, quando tem lá o 1. Porque é exatamente quando tiver 01, esse circuito vai estar sendo fechado lá. Aí ele quer que, quando for 10, seja o shift right. Então, quando for 10, vai ser o shift right. Aí ele jogou exatamente como estava aqui nesse anterior. Como estava aqui nesse anterior, dessa jogada aqui, ó. Essa estrutura que está aqui. E ele pegou e jogou. Ele jogou aqui, ó. Shift right entrando aqui no 2. A saída do
Do Q3, ó, ele vai entrar no 2 aqui, ó. O Q2 vai entrar aqui na entrada 2, aqui por aí vai, ó. Né? Opa, entrou aqui. E o 1-1, ele vai jogar, fazer o clear, né? Então, no 1, ele quis fazer o clear, carregar todo mundo 0. Então, ele jogou 0, 0, 0, todo mundo no 3, que seria botar o terra, né? Seria botar aqui ligado ao terra. Todos os pinos 3 aqui do MUX, ele jogou no terra. Então, com isso aqui, se ele fizesse aqui um encapsulamento aqui desse... Ele teria aqui as entradas paralelas, que só vão estar ativas quando ele colocar aqui 0,1 aqui, nesses pinos aqui de controle. Aqui uma entrada de dado serial. As entradas de dados paralelas são essas. As saídas paralelas, tá? Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? Você tem, então, os pinos de controle que vão estar funcionando de acordo com essa tabela aqui. Tá? Tudo bem? Então, quando eu colocar aqui, ó, 1, 0, a informação que está aqui no Shift Right In vai estar fluindo aqui, nesses bits aqui, do Q3 empurrando para o Q2 empurrando. Quando eu colocar lá 0, 1, a informação que está chegando aqui nesses Is aqui vai estar passando aqui, porque está fazendo a carga paralela. Se eu colocar aqui 0, 0, vai ficar tudo parado. O que está aqui, sei lá, tivesse assim, 0, 1, 0, 0, vai estar parado. Ele não vai mexer. Tá? Ele vai dar o que chama de hold, ele vai segurar, tá? Então, vejam, a sequência para fazer um registrador, que a gente chama de multifuncional, determinar o número de funções. Quais são as funções? 4, 5, 5 funções que estão sendo solicitadas. Precisarei de um MUX de 8. Aí, número 2, listar, vou colocar lá, fazer uma tabela com essas entradas aqui e tal, do MUX, e colocar, lá as funções. E a parte 3 seria colocar os fios, de acordo com essa jogada que você está pedindo. Aí vai acontecer o quê? Tudo bem, pessoal, por enquanto? Sim, professor. Beleza. A gente já está perto aqui de acabar. Aí, o que é que vai acontecer é o seguinte. Você, para operar um dispositivo desse aqui, você teria que ter sempre essa tabelinha aqui, né? Porque você tem que saber, olha, eu quero fazer um shift right, o que é que eu tenho que botar no S0 ou S1? Ele tem que ver, é 1 ou 0, é 00, qual o código que está lá, né? Então, se você então aumentasse isso aqui para 8 operações, e precisaria então de S1, S2, S0, você teria uma tabela de um monte de linha lá, né? Então, a última coisa que a gente ainda pode fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui, ele no 1.1, ele fez o load aqui, né? De zeros, né? Ele fez a limpeza, tá? Esse outro aqui, ó, ele fez o quê? É quase igual àquele, apenas ele fez o seguinte, pode ver que é igual, apenas ele trocou esse último aqui, ó, estava 1, ele estava fazendo a carga em zeros, ó, estava jogando em terra, 0, para fazer uma espécie de reset. Ele, quando teve 1, ele fez um deslocamento à esquerda. Então, ele acrescentou, quando tiver 1, 0, ele faz deslocamento à direita, e quando tiver 1, ele vai fazer o deslocamento à esquerda. Então, ele acrescentou aqui um shift left in, que aí ele jogou aqui. Então, quando for aqui, aí ele vai pegar esse dado aqui e vai vir, vai circular e vai entrar aqui, ó, vai vir para cá. Esse cara vem, circula por aqui, ó, e vem, entra aqui, ó. E esse cara vem, vai circular aqui e vai entrar aqui, para que ele possa, né, sair para lá. Então, ó, ele acrescentou o shift left e shift right. Então, você tem a carga paralela, né? Então, dado que você tem, sei lá, 4 operações, né? Manter carga paralela, tal. Primeira coisa, determinar o tamanho do MUX. Segunda coisa, fazer essa tabela aqui de funções. E terceira, fazer essas fiações aí, né? Conectar os fios aí.
E o que ele vai fazer agora com a gente é o seguinte: trabalhar com isso aqui de forma a você, rapaz, será que eu não poderia ter uma forma melhor para não ficar se lembrando dessa tabela aqui, trabalhar com isso para ter uns pinos mais próximos do que eu quero, né? Então vai ser exatamente eu fazer esse registrador multifuncional com controle, né? Trabalhar com isso aqui, fazer uma espécie de lógica aqui, tá? Uma espécie de lógica que eu fizesse o seguinte: eu tivesse aqui um pino, eu vou ter um pino chamado de load, outro pino chamado de shift left e outro de shift right, tá? Então eu vou trabalhar com esses pinos aqui, que é mais fácil eu saber que tem um pino chamado load, outro pino chamado shift right, outro pino chamado shift left, do que ficar lá S1, S0, não sei o que lá mais, tá? Então, é essa a sequência aí do projeto. Aí, vocês querem que eu continue? Eu acho que dá para fechar ainda hoje aqui, né? Dá para a gente fechar. Tem mais 5 minutos. Então, vejam. O que é que a gente vai fazer? Dado que você tivesse lá esse circuito que a gente fez aqui, exatamente esse aqui, eu quero criar um mapeamento, tá, pessoal? É um mapeamento, é um circuito combinacional, tá? Vai ser uma tabelinha, uma tabela verdade, que vai mapear 3 entradas, vão entrar lá, um bloco, que vão ter 2 saídas, né? Que entradas são essas? São entradas que eu vou chamar lá, LD, né, load, shift right, shift left, e as saídas vão ser lá S1 e S0. S1 e S0. Então, vejam, aí vai ser a sua escolha, né? Você vai querer, né, por exemplo, como está aqui, ó, quando tiver, vejam que vai ser bem mais intuitivo. Quando tiver 0, 0 e 0, lembrando que a gente faz a associação de 0 seria o falso e 1 seria o verdadeiro. Então, quando tiver 0, eu não quero fazer a operação. Quando tiver 1, eu quero fazer a operação. Então, seria o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, 0, 0, 0, eu não quero fazer load, eu não quero fazer shift right, eu não quero fazer shift left. Se eu não quero fazer nenhuma dessas operações, eu quero manter o valor presente, tá? Porém, se eu não quero fazer load, se eu não quero fazer shift right, mas eu botou aqui 1 para shift left, ou seja, eu quero fazer o shift left, tá? Eu não quero fazer o load, aí quero fazer o shift right e não quero fazer o shift left. Então, faça só o shift right, desloque para a direita. Aí nesse caso aqui, não quero fazer o load, quero fazer o shift right, quero fazer o shift left. Aí você vai, aqui aconteceu aqui um conflito, eu quero fazer 2 coisas. Como é que se resolve o conflito? Com uma prioridade. E aí a gente tem até uma jogada de os bits, né, as variáveis que estão sendo colocadas mais à esquerda sempre vão ter mais prioridade do que os da direita. Então, nesse caso aqui, ó, onde esses 2 estão sendo feitos, shift right vai ter prioridade. Então, faça o shift right. Tá? E aqui, quando tiver 1, eu quero fazer o load. Independente aqui, ó, aí vai ter 0, 0. Então, faça só o load. Aqui vai ter, eu quero fazer o load e quero fazer shift left. Mas como o cara colocou aqui do lado, aqui, ó, a gente colocou o load mais à esquerda, então ele vai ter prioridade. Tá? Independente dessas, do que tiver 0, 1 aqui, se tiver 1 aqui, vai ser load. Então, ó, eu tenho uma tabelinha aqui. Se você juntar esta tabela dessas 3 entradas com essa tabela aqui, né, com essas saídas aqui, ó, aí você juntando essas duas aí, você vai exatamente criar essa tabelinha. Tá?
aqui simplesmente foi replicada para cá. E aí, de onde é que veio esse S00? Veio daqui, ó. 00, manter o valor presente. 01, carga paralela. Pode ver aqui, ó. Veja que quando tem aqui, ó, de carga paralela, todo esse bloco aqui de baixo, ó, esse bloco aqui de baixo, tudo foi mapeado para 01. Que estava onde esse 01? Está aqui, ó. Aqui, carga paralela. 10 é shift right. Quando tiver shift right aqui, ó, é 10, que veio daquela tabela, tá? Então, pessoal, deixa eu apagar aqui que está muito poluído. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso só, então, encontrar quem são essas equações aqui. É só fazer um mapa de Carnot aqui, ó, para S1 e para S0. Se você fizer isso aí, você vai encontrar a equação que vai mapear essas 3 entradas nessa saída S0. Tá? Então, com isso, você implementasse essa lógica aqui, dessas 3 entradas nessas saídas, você teria um circuito, tá? Né? Mapeasse isso aqui, você até vê, ó, como a gente vê. Veja que quando esse cara está ativo aqui, essas 2 entradas, o shift left vai estar don't care, né? Isso vai estar don't care, porque o da esquerda tem mais prioridade, assim como esse aqui, ó, né? Vai ter mais prioridade. Vocês, quando olharem nas datasheets, vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver assim, um X aí. O que quer dizer esse X, professor? Porque é o seguinte, se esse cara está ativo, não vai importar esses aqui, quem vai ativar é esse cara. Agora, se ele tiver desativado, aí vai ver os bits mais à direita, para ver o que é que está acontecendo, tá? Então, ó, vejam que uma vez que a gente criou esse mapeamento aqui, a gente criou um circuito que é um registrador, que ele vai estar atuando assim, com essa tabelinha aqui, que é uma tabela muito mais intuitiva, porque se eu colocar em load, eu sei que eu vou fazer a carga paralela. Se o load tiver em 0, tiver o shift e right igual a 1, aí ele vai fazer o deslocamento à direita, independente do outro, porque ele está mais... esse cara que está mais à esquerda, ele tem prioridade em relação ao que está mais à direita. Agora, se está desativado o load, deslocamento à direita está desativado, eu vou olhar para o shift right, ou shift left. Está ativado? Está ativado, então vai fazer o deslocamento à direita. Agora, se ninguém tiver ativado, fica quieto lá, mantém um valor. Entenderam essa jogada aqui? Então, para a gente fechar aí, o seguinte, o processo de fazer um registrador é o seguinte, determinar o tamanho do MUX. Depende de quê? Do número de operações que você quer. Uma vez que você determinou o MUX, cria a tabela do MUX. Cria aquela tabelinha. S0, S1, vai ter o quê? Vai botar lá as funções. Depois, fazer as conexões, botar os fiozinhos lá. E depois, o último seria isso aqui. Fazer esse mapeamento entre as entradas, essas entradas aqui que são entradas mais fáceis da gente entender, as entradas lá do MUX lá. Então, são esses 4 passos, tá? Mapear essas entradas, lá, criar uma tabela. Então, a gente vai ver que tem outros exemplos aqui, a gente vai discutir na quarta-feira outros, mas a gente ficou, então, no slide 20, tá? Tudo bem, galera? Dê uma olhada nesse material, porque é importante, tá? Beleza? Então, 12h30, eu vou ficar por aqui. Agradeço aí a atenção de vocês e a gente se encontra na quarta, já para fazer exemplos de MUX multifunções, né? Então, vejam como é que a gente fez para que a gente possa fazer uma discussão e depois a gente volta, a gente discute também os exemplos lá do TOSS, né, para não ficar só no varride, tá? Professor, Oi? poderia falar com o senhor agora no final da aula sobre a minha avaliação? Pode. O pessoal sai e você fica. Se alguém Certo. quiser mais,
Pode. Tá certo. Beleza. Então, vou ficar por aqui, tá? Vou parar a gravação. Agradeço a todos. Ok, pessoal. Até quarta. Até quarta, tá? Beleza. Um abraço.